11 horas e 4 minutos e as luzes de Natal em dezembro sempre vêm acompanhadas não só do Papai Noel e Panetone, mas também das retrospectivas do ano, avaliação de metas estabelecidas para o ano e aquela sensação de que depois do dia 31 tudo vai acabar. O fim do ano pode ser um período muito pesado e tenso para muita gente, e com isso vem a síndrome de fim de ano. Você já ouviu falar? Para entendermos melhor, a gente conversa com o psiquiatra Tiago Guedes, o qual já dou meu bom dia e seja bem-vindo ao Jornal Manaíra. Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes. É muito prazer estar aqui com vocês, aqui conversando sobre um assunto tão comum, né, que aflige muita gente aqui na sociedade. E o que é que leva tanta gente a se sentir mal nessas festas, Tiago? Na verdade, é porque o Natal, o Ano Novo, ele termina sendo um fechamento de ciclo, né? Então, como todo fechamento de ciclo, causa realmente um pouco dessa ansiedade. Então, quando a gente pensa nos aniversários, né? Você estava falando ainda há pouco sobre as datas, né? De quem está aniversariando hoje. E vem essa ideia, né? O que foi que eu fiz esse ano? Minha próxima idade, o que é que eu vou fazer? Do mesmo jeito, é nesse fechamento de ciclo do Natal e do Ano Novo, que é uma proporção muito maior, porque todo mundo está passando por esse mesmo fechamento, né? Então, a gente sempre fica pensando, será que eu atingi as minhas metas desse ano? Será que o que eu preciso fazer para melhorar ainda, né? Então, para fechar e começar o ano como se fosse uma coisa que fosse realmente parar e começar tudo de uma forma diferente, né? Então, eu preciso completar e deixar tudo muito perfeito para agora, para em janeiro as coisas recomeçarem. E não precisa necessariamente ser assim, né? É uma continuidade, é apenas uma convenção do tempo, né? E nesse período, o número de consultas no consultório, ele aumenta? A busca por consultas aumenta? A busca por consulta aumenta, e aumenta tanto porque o psiquiatra vai sair um pouquinho de recesso, né? Então dá aquele, né, como se eu preciso, pessoas que muitas vezes já estão há 3 meses muito estáveis, e aí quando a gente diz eu vou ficar 15 dias ausente, aí já dá aquele desespero, nossa, né? Porque é aquela ideia de que tem sempre como recorrer ali, né? Fora, né, a própria questão da ansiedade de fechamento de ciclo que eu acabei de falar, né? Então, é um mês em que a gente gasta mais, é um mês em que a gente pensa, né, que o cartão de crédito vai ficando para depois e tende a gastar mais, aí isso aumenta também um pouco da ansiedade, as demandas de confraternização, então eu preciso ir, eu não gosto do pessoal da empresa, eu preciso estar ali dentro daquela confraternização, então tudo isso vai gerando, né, uma ansiedade, mudança da rotina, né? Nossa, os meninos estão de férias, as crianças estão de férias, como é que eu vou organizar agora a minha rotina, né? Porque o meu trabalho ainda não me deu férias, mas as crianças já estão. E aí, quem é que vai cuidar delas? Onde é que eu vou deixar nesse período? Então, tudo isso vai causando realmente uma certa ansiedade. Agora, assim, o período de fim de ano realmente é um período que a gente fica mais reflexivo. A gente pensa o que é que fez e o que é que a gente ainda vai fazer no ano que vem. Então, é uma coisa, assim, meio que normal. Mas quando a gente percebe que isso está deixando a normalidade e está se transformando em um problema de saúde mental. Isso é importante, né? Essa ansiedade, e como toda ansiedade, né, é um sentimento normal. A gente fica ansioso pela expectativa de alguma coisa, né? Então, se eu venho para aqui para o jornal, eu fico com uma certa ansiedade. Nossa, né? É normal. Agora, se eu começo a travar, se eu começo a me isolar, ou não ter energia para fazer resolver determinadas situações, né? Então isso é que a gente começa a se preocupar. Não, obviamente, em nenhum momento, poxa, hoje eu não estou disposto. Tá, tudo bem, mas se isso é recorrente, né? Ou então se eu começo a ter sintomas físicos muito fortes, né? Como uma taquicardia, uma sudorese, eu não consigo resolver os problemas, parece que meu pensamento está tudo confuso, né? Então isso a gente precisa realmente de ajuda. E essa ajuda pode incluir uma intervenção medicamentosa? Sim, algumas vezes é necessário a intervenção medicamentosa, outras vezes a terapia já consegue muitas vezes ajudar também. Tiago, tem muita gente que morre de medo do medicamento psiquiátrico, né? E acho que isso até durante alguns anos houve aquela questão do tarja preta e que causava dependência, mas hoje acredito eu que as variações as ofertas dos medicamentos tenham
sido bem mais amplas. Hoje em dia, é possível ser medicado por um tempo e depois desmamar dessa medicação? Como é que funciona a intervenção medicamentosa? Bem, as medicações é sempre um mito, né, em relação a isso. Sim. Tem sempre esse medo mesmo dessa dependência. Mas as medicações que causam dependência são as medicações que os pacientes mais usam sem nenhum acompanhamento médico, né? Que ficam pedindo ao vizinho ou renovando uma receita ali que não era para estar sendo renovada. E deixam de fazer realmente o tratamento correto, que é com medicações que não causam essa dependência, né? Então, por exemplo, para uma ansiedade, a gente usa os antidepressivos para fazer o tratamento. E os antidepressivos, eles não causam essa dependência, né? O que causa dependência são os ansiolíticos, aquilo que tira momentaneamente ali aquela ansiedade, como as tarjas pretas, né? Então, aquelas tarjas pretas ali que as pessoas compartilham sem a recomendação médica são as medicações que realmente causam dependência. Então, se você já está em uso de um tarja preta, não está fazendo o tratamento, não está mesmo fazendo o tratamento e não vai melhorar. Você precisa procurar um médico para ser tratado da forma correta, né? Porque esse tarja preta precisa sair naturalmente da sua rotina, né? Não precisa também ser uma abstinência, não vou mais tomar. Porque se você já está dependente daquela medicação, também não dá para a gente tirar de uma hora para outra. Mas a dependência, ela se estabelece com muito com tempo, o uso, né? Exato, com o uso prolongado, o uso inadequado, na verdade, prolongado e com doses geralmente mais altas, né? Então, se a gente faz... Eu uso bastante com os meus pacientes medicações de tarja preta. Elas são ótimas, são maravilhosas para tirar uma ansiedade, mas é algo muito momentâneo. Quer dizer, uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que esteja passando por uma síndrome de pânico. Isso. Tem como parar? E isso, o que acontece? Se eu estou com uma crise de pânico no momento, aquela medicação tarja preta ela é fundamental para tirar o paciente de imediato. Porém, a medicação que trata aquela síndrome de pânico é um antidepressivo, não é um tarja preta. Né? Então, é uma medicação que o paciente precisa estar tomando todos os dias, que vai evitar que eu tenha aquelas crises. Porém, se eu tiver aquela crise, aí o tarja preta me ajuda. Então, se eu não trato o problema de base, eu vou estar sempre tendo crises de ansiedade, sempre precisando do tarja preta e aumentando a dose e ficando dependente dele. É essa a grande questão. E esse acompanhamento com o psiquiatra, ele garante que o paciente não vai ficar fazendo uso nem do antidepressivo e nem do tarja preta indiscriminadamente, não é isso? Isso, a gente não tem como falar assim que não vai ficar para o resto da vida, porque são transtornos, dependendo de cada pessoa, que podem cronificar. Algumas pessoas precisam para o resto da vida tomar medicação, como por exemplo, toma para diabetes, toma para hipertensão, toma para qualquer uma outra coisa que você precisa. Não é uma questão de dependência, é uma questão de necessidade. Assim como eu não fico dependente do remédio de pressão alta, eu também não estou dependente da medicação da ansiedade ou da depressão, tá? Mas existe sim um tempo para isso. Quando a gente estabiliza um paciente, a gente fica uma média de 1 ano com aquela medicação ali e depois a gente retira a medicação. Então, o paciente sim consegue muitas vezes se livrar da medicação. Obviamente, medicação, gente, não é o único tratamento para isso, tá? Associado a isso aí, associado à medicação, a gente precisa também mudar o estilo de vida da gente, né? Então, introduzir coisas mais saudáveis. Se a gente adoeceu mentalmente, é porque alguma coisa na minha rotina não está tão saudável assim. E como a gente pode identificar, Tiago, elementos do nosso cotidiano que estejam contribuindo para o nosso adoecimento mental? Essa é uma boa pergunta também. Porque eu sempre falo em 3 coisas muito básicas e que eu acho que todo mundo fala sobre isso. Alimentação, atividade física e sono. Se uma dessas 3 coisas não está sendo muito adequada, não está sendo saudável, você está realmente em déficit com a tua saúde mental. Certo? E isso prolongado, acontecendo de várias formas, por exemplo, eu não consigo dormir hoje, tudo bem, uma insôniazinha pontual, mas se eu fico vários dias ou vários meses sem conseguir dormir, privando o sono, ficando no celular até de madrugada, né, tentando resolver coisas e privando o meu sono, isso vai ter uma consequência no futuro, né? Pode falar. Então, assim, se a gente tem esses 3 pontos a nosso favor, o adoecimento mental ele já é um pouco mais difícil. Posso garantir que a gente não vai adoecer mesmo tendo uma saúde boa nesse sentido, né? Uma rotina agradável, uma rotina saudável. Não posso garantir porque também tem questões genéticas, familiares, né, que vão contribuir. Então, os fatores eles são múltiplos. Alguns a gente pode mudar, como por exemplo a nossa rotina, outros, como a genética, a gente não consegue. Então, se a gente tem o que a gente consegue e pode fazer, a gente precisa fazer. Deixa eu só registrar aqui a participação da Marta Souto,
que ela fala, né? Doutor Tiago, meu ex-psiquiatra, grande profissional, um grande abraço. E aproveitando a participação dela, eu vou puxar para outro nicho que a gente está até conversando agora, pouco em off, que é as redes sociais e a vida acelerada. Isso tem mudado a rotina, tem prejudicado mais ainda nesse período do ano? Sem dúvida. Sem dúvida, não nesse período só, né, específico, mas a rede social, ela acelerou muito a nossa rotina, né? É necessário que, se eu estou aqui, eu preciso postar uma foto, porque senão é a mesma coisa não estar aqui, né? Eu preciso estar dando satisfação para um monte de gente que muitas vezes eu nem conheço. Então, assim, não é algo muito saudável se a gente não sabe usar da melhor forma, né? Então, essa rapidez com que a internet traz para a gente informações, ou até mesmo as relações dentro das redes sociais, né, de comparação também. Poxa, fulano consegue fazer isso, eu não consigo, ele tem um corpo assim, eu não tenho, ele tem um dinheiro assim para viajar, eu não tenho, trabalho o ano inteiro e não faço uma viagem daqui para ali. Então, assim, tudo isso, esse tipo de comparação que as redes sociais muitas vezes traz para a gente, de uma vida perfeita, né, pode sim abalar a nossa saúde mental. E aí é necessário uma maturidade, né, e que aí talvez a gente não está preparado para isso ainda, né? Então eu sempre falo que a tecnologia ela evoluiu muito rápido e o ser humano, a gente não evolui tão rápido assim, né? Desde os primórdios lá, a gente demorou anos para sair das cavernas e chegar até aqui onde a gente está. Então a tecnologia ela realmente está evoluindo muito rápido e a gente talvez não esteja acompanhando isso. Então o nosso cérebro realmente está em ebulição. A gente está trabalhando em excesso o nosso cérebro e isso realmente cansa. Assim como cansa uma atividade física, né, extenuante, o cérebro também trabalhando o tempo todo ele vai cansar. Inclusive, a gente pensa nos adultos que sofrem com essa... É uma espécie de dependência, né? Algumas pessoas até já compararam o tipo de satisfação que um videogame dá ou que o uso da rede social dá ao consumo de drogas, né? Tem uma substância, enfim, que se assemelha. Então, imagine isso no cérebro de uma criança. A criança sofre mais com esse tipo de exposição? Isso, e está exposta desde o início da vida a isso, né? Então, não é recomendado realmente criança com telefone celular. Essa semana eu recebi um casal que levou o filho na hora do atendimento, né? E aí a mãe com o telefone assim, eu disse, não mostra não, toma aqui. Eu peguei uma caixinha que tinha lá no consultório, dei para ele brincar enquanto ele estava brincando. Porque é uma exposição desnecessária, né? Assim, a gente não precisa ainda com 2, 3, 4 anos de idade estar expondo as crianças à tela e de uma forma tão... Porque é só passar um dedinho, né? E elas aprendem a fazer isso assim de uma forma muito natural, né? Passar o dedinho para ver o próximo vídeo. E ali tem um estímulo realmente muito grande, né, de uma substância chamada dopamina aqui na frente do nosso cérebro e que dá uma sensação de prazer e uma sensação de recompensa. Então, se a gente faz isso, e aí essa semelhança com drogas e com outros vícios, né, é exatamente essa substância, né, da recompensa, quando a gente usa uma substância, seja álcool, seja qualquer uma outra, né, estimulante, seja algumas medicações também, isso pode dar essa euforia, essa alegria, assim como jogos, né, sexo e outras coisas que podem também causar uma certa dependência. E de maneira saudável, como é que a gente consegue desenvolver dopamina? Aí vai como eu te falei, né, assim, atividade física, um bom sono, uma boa alimentação, fazendo atividades prazerosas, né? Então, o que você gosta de fazer? Hoje a gente está cada vez mais isolado dentro do nosso apartamento, a gente não conhece mais o nosso vizinho, a gente não vai mais a uma praia para poder olhar o mar, a gente vai para a praia para postar que a gente está na praia, né? Então, são essas situações aí que eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho, né? Porque o nosso cérebro ele ainda não está nessa máquina, né, como a gente está exigindo dele hoje. Então a gente tem que voltar um pouquinho aos primórdios, né? Ir para a praia, fazer uma caminhada, observar um pássaro voando. Isso vai gerando uma dopamina normal, natural na gente, né? Então uma meditação, isso é muito bom, mas nem todo mundo consegue também meditar. É um treinamento, né? Não é fácil. Atividade física, enfim. Qualquer atividade prazerosa vai te gerar uma dopamina também. E falando de mercado de trabalho, esse período também é de maior cobrança para preenchimento de metas e etc. Como é que a empresa pode ajudar os funcionários nesse sentido?
É uma pergunta bem interessante porque depende bem da intenção dessa empresa, né? A gente sabe que se a gente tem funcionários saudáveis, a gente consegue uma produção melhor. Isso é fato, são estudos, né, que mostram já isso. Então, se a gente consegue trabalhar com os nossos funcionários com metas atingíveis, né, reais, sem muita cobrança em excesso, dando o tempo de descanso necessário para essas pessoas trabalharem e produzirem, a gente vai ter um melhor resultado. Então, as empresas podem colaborar exatamente dessa forma, dando um tempo adequado para aquelas pessoas, para que elas tenham um pouco mais de uma qualidade de vida, consigam fazer alguma atividade física, consigam produzir essa dopamina natural durante o seu dia, porque provavelmente ela vai trazer de volta, né, em lucros, né, em produção para a própria empresa. Então, não é uma perda se a gente estiver abrindo mão, às vezes, de algum horário ali que aquela pessoa poderia estar trabalhando, né, para que ela possa estar se cuidando, né, e trabalhar com satisfação naquele local de trabalho realmente vai trazer melhores benefícios para a empresa. Ana Paula Cavalcante, escritora, está com a gente aqui na live, está dizendo verdade. Sentir cada movimento de si mesmo, eis a prioridade da saúde mental. Doutor Tiago, depressão e ansiedade são... Ansiedade, na verdade, foi a palavra, acho que mais citada nas redes sociais durante esse ano. E a depressão já era tida como a doença que mais causa afastamentos do trabalho já há alguns anos. Então, como tratar depressão e ansiedade? É possível superar esses dois quadros sem ajuda profissional? Ou que ajuda profissional deve ser buscada? É muito importante que a gente saiba, como falei, que tanto um transtorno quanto o outro, eles são multifatoriais. Então, são vários fatores que envolvem esses sentimentos, né? E esse adoecimento. Então, a gente precisa cuidar como um todo. Então, se é uma pessoa sedentária, que ela comece a fazer uma atividade física e, de preferência, acompanhado com um profissional, né? Se puder ser acompanhado por um profissional. Uma nutrição adequada, um sono adequado. Se a gente não está conseguindo fazer esse básico, né? Então, a gente vai precisar, sim, buscar alguém para nos ajudar a fazer pelo menos esse básico, tá? Quando a gente fala em uma ansiedade moderada grave, que é uma ansiedade que já começa a impedir a gente de ter uma rotina adequada, ou até a própria depressão mesmo, moderada ou grave, né, que faz com que a gente fique mais recluso, né, sem muito prazer na vida, porque muitas vezes as pessoas pensam que depressão é aquela pessoa que está acamada em casa e não faz nada, né? E não é bem isso. Ela até faz as coisas, ela é uma pessoa às vezes até funcional, mas não sente prazer nenhum no que faz. Momentos de alegria não são alegres. Ela faz porque precisa. Porque precisa, né? E mas simplesmente vai levando. Tem. Exato, vai levando a vida daquela forma. Então, assim, quando atinge já um grau moderado grave, né, com pensamentos ruins de si mesma, sempre achando que ela não é uma pessoa boa ou que ela não é uma pessoa necessária para aquele mundo, então precisa sim de ajuda e muitas vezes, na maioria das vezes, medicamentosa, tá? Então, terapia com psicólogo e medicação associados sempre tem melhor resultado do que um tratamento ou outro isolado, né? Então, quando a gente associa os dois tratamentos, a gente tem um melhor resultado nesse prognóstico aí da doença. Criança também tem depressão e tem ansiedade, Tiago? Sim, criança tem depressão, criança tem ansiedade, porém, a depressão na criança, muitas vezes ela não vem com a tristeza, que é tão comum no adulto, né? Assim, a tristeza ela não é ela é muito prevalente na depressão, mas ela não é um sintoma obrigatório, né? Então, às vezes, a gente não tem tristeza e a gente está deprimido. Como assim? A gente não tem o prazer na vida, a gente tem uma coisa que a gente chama de anedonia, a gente não tem prazer. E a criança, ela muitas vezes ela tem essa anedonia e tem também uma irritabilidade. Aquela criança que é muito irritada com tudo, que não consegue ou não gosta de ficar com ninguém, ou não está se divertindo, ali ela pode sim estar deprimida, mesmo que ela não chore, que ela não fique entristecida. Então é algo que a gente precisa pontuar aqui em relação às crianças. E sim, tem ansiedade e depressão, criança se compara muitas vezes com outras crianças, a criança que tem muito acesso à rede social muito cedo, isso vai gerar mais ansiedade pela comparação e pelo excesso de dopamina, de estímulo que ela vai tendo ali, passando só o dedinho ali, então ela vai gerar realmente mais ansiedade e uma necessidade sempre de ter mais redes sociais. A melhor maneira de você saber se você está dependente ou não de rede social, tenta sair da rede social durante uma semana.
Se você conseguir ficar uma semana e nem lembra que tem rede social, provavelmente você não tem dependência nenhuma. Mas se o tempo todo você está pegando no celular e lembrando que não pode pegar porque não se prometeu que não ia mexer, né? Então talvez você já tenha ali um hábito muito grande nessa rede social e que precisa ser freado, né? Não é que você precise sair das redes sociais ou que não está presente nas redes sociais, mas talvez diminuir um pouquinho ou mesclar com atividades prazerosas que não sejam virtuais. É incrível quando a gente chega, por exemplo, num consultório, em algum lugar que você precise esperar para ser atendido. Todo mundo está com o celular ali, teclando, Sim. né? Todo mundo com o celular na mão. Às vezes até no próprio elevador, né? Então a gente entra no elevador, a primeira coisa que a gente faz já pega o celular. E às vezes não tem nada no celular, não tem uma mensagem, não tem nada. A gente vai buscar alguma coisa, a gente fica procurando, entra no Instagram e fica procurando alguma coisa. Não era algo naquele momento necessário de ser usado o celular, mas a gente tem essa, né, habilidade de pegar o telefone do bolso. No caso da síndrome de fim de ano, passou o 31, passou o Réveillon, a pessoa volta ao normal? A gente às vezes entra um pouquinho numa depressãozinha do começo do ano, né? Que é exatamente, poxa, eu acho que eu não atingi a meta que eu queria atingir, né? Eu ainda continuo com um peso acima do que eu gostaria, ou abaixo do que eu gostaria. Eu não consegui passar no concurso, eu não consegui. E aí a gente faz toda uma reflexão. E aí por isso que vem também a importância de uma campanha que já existe há alguns anos, que se chama o Janeiro Branco, né? Que é exatamente esse branco é sobre uma folha em papel em branco para a gente poder reescrever as nossas metas de uma forma saudável e lembrando muito nas metas, né, da nossa saúde mental. Porque a gente esquece da saúde mental quando a gente vai olhar as metas. A gente pensa na saúde financeira, a gente pensa na saúde física, mas a mental ela não entra. A gente não tem uma meta, poxa, eu vou tirar 1 hora de descanso todo dia após o meu almoço para voltar ao trabalho, por exemplo. Ninguém pensa nisso, né? Então, o Janeiro Branco ele vem exatamente para alertar as pessoas, né, visto essa depressão, digamos assim, né? Não seria uma depressão, mas seria uma queda no humor, né? Uma apatia um pouco maior, por causa do final do ano, do fim do ciclo, né? Então, visto isso, foi criada essa campanha para poder cuidar dessa forma, né? Para a gente dar um pouco mais de valor à saúde mental. Tem mais uma participação aqui de ouvinte, a Aline, ela está aqui pedindo para o doutor falar sobre a questão de medicar crianças. É porque ela tem visto muitos pais procurando essa alternativa, vendo que a criança é hiperativa e no olhar dela como educadora, trata-se apenas muitas vezes de peraltice própria de infância. Então, seria isso mesmo? A gente tem que entender quais são as características da criança, né? De cada fase, na verdade, da criança, do adolescente. O adolescente ele tem aquela irritabilidadezinha ali natural, né? De enfrentamento, e aquilo não é necessariamente um transtorno opositor, né? Que muita gente já coloca como, é uma pessoa que está desafiando, opositora, um TOD. Né? Não, na verdade, às vezes é uma coisa natural, é algo natural, do processo natural da fase da vida. Assim como as crianças elas são exploradoras. Elas precisam explorar ali o momento, né, da infância, é o momento em que o nosso cérebro mais cresce, né? Então, quanto mais coisas ele pegar na mão, quanto mais habilidade ele vai adquirindo naquele momento da infância, quanto mais informação ele vai adquirindo ali, melhor para ele no futuro, né? Então a gente precisa deixar as crianças correrem, brincar, subir, descer. Isso não é hiperatividade, né? Então quando a gente fala em TDAH, né, a gente fala em uma síndrome. São várias categorias ali, né? Várias questões, várias características para diagnosticar. Então nem sempre uma criança que é agitada, ela é uma pessoa doente, não tem nada a ver com isso, tá? Às vezes é só energia. É exatamente ser saudável, né? A criança saudável, ela é agitada, ela gosta de correr, ela gosta de falar, ela gosta de brincar, ela gosta de conhecer coisas novas. Então, a criança saudável é assim. Então, nada de estar medicando criança ou dopando criança, fazendo que a criança tem que dormir, Não, criança tem o horário dela, tem um ciclo de sono-vigília, que ainda é algo imaturo, que ainda vai, né? Então, a gente precisa, obviamente, né, determinar uma rotina para aquela criança, orientar uma rotina, mas a gente sabe que também a criança vai ter
dentro dela, né, toda uma transformação ainda. Então, vamos com calma um pouquinho com as crianças da gente. Se a atividade física é bom para o adulto, eu imagino que para a criança um esporte e arte sejam algo muito Exatamente, bom, né? Exatamente. Então, se a gente está com a criança subindo, descendo, chama, vem brincar aqui, entrega umas canetinhas, vamos riscar, o que a gente quer brincar, né? Então, às vezes falta muito isso. A gente quer ficar no celular, a criança tá brincando, a gente não está querendo brincar, e aí eu entrego o celular a ela, ou que está dando uma medicação porque a criança está muito agitada, mas na verdade não é nada disso, é um processo natural da infância. Hoje a gente fala muito em TDAH, em diversos tipos de transtornos, a gente fala em depressão, a gente fala em ansiedade. Isso é uma realidade do nosso tempo, é uma realidade atual, ou isso sempre existiu e a gente não sabia dar os nomes corretos aos sintomas, às patologias? Isso sempre existiu, né? Isso sempre existiu. A gente dava até o nome certo, mas essa classificação ela foi se mudando, né? Se moldando. A gente hoje tem o CID-11, né? Então são 11 tentativas já de descrever as nossas doenças, né? Não só a questão dos transtornos psiquiátricos, mas de todas as doenças que existem, estão dentro de um catálogo. Então, assim, hoje a gente está na 11ª edição desse livro, digamos assim. Então, são várias tentativas de descrever. E talvez a gente, em breve, vai ter o 12, o 13, e aí vai, né? Então, porém, a nossa rotina hoje, ela sim é uma rotina um pouco mais adoecedora. Por quê? Porque a gente está sempre na agilidade, a gente precisa estar mais acelerado do que antes. Então tudo tem que ser rápido, os vídeos têm que ser de 15 segundos, a mensagem se passar de 1 minuto ninguém assiste mais. Então é sempre desse jeito, né? Então é tudo muito corrido. Se eu mando uma mensagem para alguém pelo WhatsApp e ele não me responde em 10 minutos, eu já fico ligando. E olha que eu estou dando muito tempo, tá? 10 minutos. Às vezes são 30 segundos, mas a gente não consegue mais. O WhatsApp colocou aquele... Eles sempre estão inovando, né? E me parece que inovando para deixar a pessoa mais ansiosa. Isso. Que aparecem umas reticências enquanto a pessoa está escrevendo. E aí você fica olhando para as reticências e esperando a pessoa escrever alguma coisa. Isso, exato. Né? É engraçado que talvez essa ideia das reticências fosse tipo assim... Calma que eu estou escrevendo, né? Mas parece que gera o contrário, né? Do tipo, meu Deus, escreve logo, né? Um texto gigantesco, que danada é isso? Ou então quando aparece o microfonezinho, a gente, lá vem áudio, né? Então, são essas situações assim que são bem interessantes, que é da modernidade, não é algo que a gente tinha no passado, né? Então, sim, nós estamos mais ansiosos, nós estamos com mais transtornos do que no passado dentro da psiquiatria, sem dúvida. Então a ideia é tentar desacelerar, né? Dar um ritmo mais tranquilo à nossa vida que tende a ser muito acelerada. Exato, a ideia é tentar desacelerar. É fácil? Não, porque nem todo mundo tem essa possibilidade também. Às vezes é muito difícil dizer, poxa, eu saio de casa de 5 horas da manhã, pego não sei quantos ônibus, espero não sei quanto tempo para chegar na empresa de tal hora, de 8 horas da manhã, só chego em casa agora de meia-noite, 11 horas da noite. Em que momento que eu vou fazer uma atividade física? Em que momento que eu vou dar uma relaxada? Então, assim, a gente sabe que essa realidade perfeita de conseguir fazer uma meditação, uma atividade física, um sono adequado, isso não cabe para todo mundo, né? Então, é por isso que sempre tem que ter esse apelo em relação às empresas, né? Do adoecimento daquele funcionário, daquele empregado, enfim, seja como for, que precisa realmente de um tempo para cuidar da saúde mental, né? É importante que as empresas comecem a abrir o olho para isso também, né? Porque se a saúde mental está sendo um dos fatores que mais está afastando as pessoas do trabalho, né? Então a gente precisa repensar o que está acontecendo, o que a minha empresa, como responsável pela saúde mental daquele meu funcionário, pode contribuir para que esses funcionários não se afastem tanto, para que eles possam estar com a gente aqui e contribuindo cada vez mais com a equipe. Então fica essa reflexão aí para os empresários. Dr. Tiago Guedes, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu queria que você deixasse um recado para o nosso ouvinte, para esse fim de ano, para quem está ansioso, para quem está preocupado. O que fazer para sossegar a cabeça? Exato. Aproveitem agora esse períodozinho de Natal e Ano Novo para dar uma descansada, para dar uma desacelerada, para estar perto de quem vocês querem estar perto, né? Evitem ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias, né? Em reuniões que não são realmente que você não gostaria de estar, ou só apenas para dar satisfação social. Então, se cuidem, né? Se alimentem direitinho, cuidado nos excessos agora do Natal, né?
Fala eu que eu adoro um chocolate, tô ganhando chocolate direto e meu Deus do céu. Mas cuidado com os excessos do Natal. Durmam bem, né? Estejam entre pessoas que vocês amam. Era isso. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui e ter nos ajudado tanto, com tantas informações positivas. Obrigado, muito obrigado a vocês.